Muito bom dia. Excelências, Comandante Pedro Pires, esposa, senhores membros do Governo, senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, todas as autoridades de Cabo Verde aqui incluídas, senhores membros do Corpo Diplomático, permitam-me um cumprimento especial ao professor Boaventura Sousa Santos e o prazer de o conhecer, ao professor Oscar Monteiro, e um abraço fraterno ao amigo e predecessor na CPLP, o embaixador Luís Fonseca. Identifico a presença do Burgo e de outros amigos e queria, de forma muito global, lançar um abraço fraterno da Guiné-Bissau. É, pois, excelências, em nome do Governo da Guiné-Bissau e no meu próprio, que quero saudar o Instituto Pedro Pires pelo convite que me foi endereçado e que muito nos honrou. Tenha atenção à magnitude dos ensinamentos e à grandeza do patrono deste Instituto. Aliás, a minha presença aqui é a tradução do enorme respeito e admiração que temos para consigo e a homenagem permanente que o povo da Guiné-Bissau reserva à sua pessoa, Sr. Comandante, e a tudo o que tem representado enquanto lutador incansável pela liberdade e afirmação da vontade soberana dos povos. Nos regozijamos por constatar que o Instituto Pedro Pires vai ocupando um espaço de destaque no cenário africano da promoção do diálogo, alicerçado na cultura da paz, solidariedade, justiça e desenvolvimento. Estendo também aqui saudações a todos os países e instituições parceiras da Guiné-Bissau na cooperação internacional, multilateral e bilateral, todos os que têm acompanhado a incessante luta pelo desenvolvimento do meu país e que agora renovaram esse sentimento e essa disponibilidade com a realização da mesa redonda em Bruxelas. Assumi o encargo de fazer o enquadramento deste importante encontro, tendo presente que estou na presença de figuras destacadas deste setor do pensamento científico. E por isso tenho perfeita consciência da minha limitação de pretender aqui ser quem faz o enquadramento e propõe a discussão à volta de um tema tão atual, tão importante para a vida dos nossos países. Por isso, provavelmente, não trarei nenhumas certezas. Trarei um conjunto de ideias soltas, deixando que, ou estando seguro, que os especialistas saberão fazer o arrume necessário e dar alguma lógica a este pensamento. Falar de inovação na gestão do desenvolvimento faz-me pensar que temos desde logo uma primeira dificuldade quando colocada perante os nossos países, que é a dificuldade de decidir entre a afirmação democrática e o desenvolvimento. Eu sei que fosse hoje, estaríamos a afirmar que não se tratar de nenhum dilema e muito menos de alguma dicotomia, ou seja, diríamos, sem quaisquer reservas, que uma vai com a outra. Contudo, eu penso que é pertinente olharmos para o nosso percurso e reconhecer que se os anos 50 e 60, os anos fervorosos do desejo da liberdade, nos levaram a alguns alinhamentos que podemos não assumir em termos de definição dessa orientação, mas que de facto estava lá. Basta dizer que os primeiros anos da independência, estamos sempre a discutir com o comandante Manuel dos Santos Manecas, que pode hoje reclamar outra visão, mas nós achamos que nessa altura era indiscutível haver um certo alinhamento, até porque a centralização da economia, a planificação da economia a isso orientava. A independência, todo o evento da independência vem introduzir uma lista bastante grande de novos conceitos. Mas eu penso que dos vários conceitos que nós vamos utilizando, há um que de facto marca a posição nessa altura: o desenvolvimento. O desenvolvimento, eu já falei que no início
de facto, visto como o sinónimo direto. Há problemas, não? Peço desculpas. No início das independências, falar do desenvolvimento, ou melhor dizendo, o desenvolvimento era medido em função da industrialização. E, portanto, todos tínhamos essa percepção de quantos mais industrializados, mais desenvolvidos. E, portanto, era o modelo ocidental que nos orientava no sentido de medir os esforços internos e as várias políticas públicas que eram implementadas nesse sentido. E fomos, de modelo em modelo, tentando acertar agulhas com aquilo que ia acontecendo no cenário internacional. Quero aqui lembrar que do modelo de planificação centralizada, introduzimos o programa de ajustamento estrutural, para muitos reflexo daquilo que na altura aconteceu em termos do consenso do Washington, portanto o acordo que as instituições de Bretton Woods estabeleceram com os países latino-americanos e, portanto, teve logo um reflexo nos nossos países, até chegarmos à liberalização económica. Que gostaríamos de poder dizer que, de facto, essa liberalização económica também acontece num momento em que os ventos da democratização, da abertura democrática, estavam a acontecer. É verdade que, de caso para caso, há realmente diferenças em termos desse timing. Portanto, o conceito de desenvolvimento foi assumindo roupagens para se manter atual. Falamos do desenvolvimento harmonioso, falamos do desenvolvimento inclusivo, falamos do desenvolvimento participativo, agora parece que vamos falar mais do desenvolvimento sustentável. Mas, com tudo isto e com esta progressão, nós desenvolvemos um modelo, de facto, ou nos limitamos a seguir a moda da época. Moda essa ditada por essas instituições que eu já mencionei de Bretton Woods. A cada etapa, nova garantia do modelo perfeito. E eu sempre que, na minha apresentação, chego a este ponto, onde de facto estamos à procura do modelo perfeito, gosto de citar o Ralph Dahrendorf, não é? Na carta escrita aos cidadãos da Europa, com a derrocada do Muro de Berlim, em que afirmava que sempre que uma sociedade promete, não é, a construção de uma sociedade perfeita, um blueprint perfeito, isento de todos os erros, está desde logo criadas as condições para que haja derrocada dessa sociedade. Ou seja, não existe o modelo perfeito, porque ao prometermos o modelo perfeito, nós estamos a ignorar a sociedade civil, estamos a ignorar o homem e as suas vulnerabilidades e toda a influência que vai aportando ao processo do desenvolvimento. E, portanto, ao falar de desenvolvimento, eu penso que o algoritmo é evidente. Temos que partir de um diagnóstico real, o diagnóstico da nossa realidade, pensar pelas nossas próprias cabeças, como ontem alguém lembrava, citando Amílcar Cabral, conhecer a teoria das coisas, portanto a ciência tem que nos acompanhar, conhecer as melhores práticas, podemos aqui tentar fazer um paralelismo com o domínio das tecnologias, mas assumir a sua escolha, baseado em critérios objetivos, sempre que possível. A isto, alguém chamaria inovar, pois inovar é de facto explorar com sucesso as novas ideias. Para os países e regiões, as inovações possibilitam o aumento do nível de emprego e renda e benefícios, além do acesso ao mundo globalizado. As inovações oferecem novos produtos que passam a contar com mais benefícios dos produtos oferecidos. De acordo com Schumpeter, a inovação é o impulso que mantém o capital em movimento, definindo a atividade empresarial, uma vez que ela rompe a rotina económica e, dessa maneira, o equilíbrio estacionário existente, impedindo qualquer espécie de reação da adaptação do sistema na procura do antigo equilíbrio. Deve abalar como uma explosão discreta a que se segue um período de calma relativa,
durante o qual os resultados da revolução vão sendo absorvidos. Uma próxima inovação, em seguida, provocará uma nova ruptura. Esse processo nunca para. Provoca os ciclos de desenvolvimento dos produtos ou dos países, se for esse o caso. A inovação esteve presente em distintos momentos históricos da evolução da gestão administrativa, embora o seu grau de importância tenha variado conforme os focos de atenção dos diferentes paradigmas. Não resta dúvida que a economia contemporânea se move em função da geração e incorporação de inovações. Com efeito, inovar tornou-se a principal arma de competição entre empresas e entre países. Na atualidade, deter conhecimento tecnológico conduz à dominação económica e política. Eu penso que, chegado a este ponto, somos obrigados realmente a constatar e a reconhecer que a promessa que tínhamos feito a nós próprios, e alguém nos ajudou a fazer, de que a África, rica de recursos naturais, seria autossuficiente para garantir o seu desenvolvimento, fica então aqui questionado. Porque, afinal, o desafio não é em relação aos recursos naturais, o desafio é em relação ao saber. E se nós não entrarmos nesta época da competição pelo saber, nós ignoramos o essencial da atualidade. Os países que dominam o conhecimento estão trabalhando com elevados índices de produtividade, o que equivale a dizer com alto nível de rendimentos e que permite condições de vida para as suas populações condizentes com o século XXI. Esta situação já nos mostra um grande desafio para os próximos anos e investir decisivamente nessa área, na área do conhecimento. Desafios estratégicos em ciência, tecnologia e inovação de forma planeada e organizada. Ao mesmo tempo, é necessário incorporar parcela da população a este mundo moderno, garantindo a condição de cidadania e contribuindo para a formação e capacitação dos seus recursos humanos. Eu estou a fazer estas citações não perdendo de vista que estou a fazê-lo em Cabo Verde. Estou a fazê-lo em Cabo Verde é exatamente o país que parte de um pressuposto de precisamente concluirmos que, não tendo os recursos naturais em abundância, parecia ser realmente o caso menos provável de sucesso. E que, exatamente por ser capaz de investir no conhecimento, priorizando a formação dos recursos humanos, prova que de facto está aí a essência do sucesso. Neste sentido, e olhando para o contexto africano, a inovação tem necessariamente que estar ao serviço de soluções duráveis que suportam o desenvolvimento, tendo em vista a resolução dos problemas de governança e favorecendo a superação do minimalismo. Perante o desnivelamento na produção de conhecimento, o controle de processos de produção de tecnologias e a acumulação assimétrica de riquezas, que mecanismos de transferibilidade de processos de desenvolvimento inclusivo? E como mobilizá-los sem gerar precariedades e dependências, para que possam permitir-nos mobilizar conhecimentos e capacidades transformadoras e construir espaços alternativos de bem-estar e convivialidade. Por fim, em que medida esses processos concorrem para que os jovens africanos projetem o seu presente e futuro nos respectivos países? Devemos tomar em consideração o facto de não podermos resolver os problemas com as mesmas atitudes mentais que lhes deram origem. Neste ângulo, a inovação social deve ser capaz de gerar a mudança social, ligando simultaneamente a satisfação das necessidades humanas não satisfeitas pela via do mercado, a promoção da inclusão social, a capacitação de agentes ou atores sujeitos a processos de exclusão ou marginalização social, desencadeando por essa via uma mudança interna intensa das relações de poder. Aqui acolhemos os ensinamentos e o legado do nosso líder, Amílcar Cabral, e dos combatentes da liberdade da pátria, que através da nossa luta ensinaram que com trabalho árduo, dedicação e compromisso podemos mudar o rumo da história. Afinal, estamos a concluir que o homem está no centro de todas as conquistas e, eventualmente, também das derrocadas. Assegurar que a inovação seja mais do que um instrumento de desenvolvimento passa necessariamente por colocar a governação ao serviço do interesse público.
sujeita a princípios de moral e ética, no exercício da nossa prática enquanto cidadãos e decisores. Para o efeito, entendo que são fundamentais 3 premissas: garantir a liberdade, promover a justiça e salvaguardar a cultura com forte investimento na educação e valorização dos talentos humanos. Estas premissas só serão passíveis de concretizar quando as lideranças forem capazes de assumirem engajamentos no sentido da aplicação de mecanismos que permitam a refundação dos nossos sistemas de representação e culturas democráticas. Isto permitirá favorecer reformas na administração pública, melhorar a governação económica, a gestão dos recursos do desenvolvimento e colocar o Estado ao serviço da nação. A experiência das fragilidades do meu país demonstrou-nos que, ao comprometermos com a promoção de uma governação inclusiva, permite a inovação na política e pode constituir um bom mecanismo de produção da estabilidade. Isso passa, a meu ver, por fomentar o debate alargado sobre os grandes problemas nacionais que extravasam a esfera dos partidos políticos, mas integrando neste também entidades da sociedade civil e da diáspora na construção de soluções nacionais dos quais resultem compromissos à volta de divisões que permitam à sociedade renovar-se. Garantir a transparência e estabelecer prioridades claras e objetivas por forma que todos possam acompanhar e participar dos processos de transformação do país. Comprometermos-nos com uma governação inclusiva e transparente, que celebra os méritos e as conquistas, mas ao mesmo tempo repudie e combate sem reservas nem reticências os desmandos, a corrupção e a impunidade. Eu gostava de poder aqui dizer que foram estes os pressupostos que nos levaram a propor à sociedade guineense uma reflexão inclusiva e sermos capazes de desenvolver uma visão prospectiva de médio e longo prazo. Portanto, nós não fizemos um exercício no sentido de convencer a comunidade internacional da pertinência de nos ajudarem. Nós convocamos a sociedade guineense a desenvolver uma visão que seja partilhada por toda a sociedade e que, de facto, convoque a todos a sentirem-se parte desse exercício. Devemos tomar em consideração que a inovação social acontece quando se encontram novas soluções para as necessidades sociais. Ao se resolver os problemas da exclusão social, estas soluções remetem-nos para uma postura que tem como referencial a falta da qualidade de vida e a falta de participação cívica e democrática, sendo necessário encontrar-se novas e reinventar as atuais lógicas subjacentes à educação para o trabalho. A sua contribuição para a economia do país e o papel das tecnologias como aliadas da política cultural, dando margem à posterior inserção de setores tecnológicos, favoreceu a convergência conceitual e prática de artes criativas. Eu penso que era também aqui importante dizer que Amílcar Cabral nos antecipou, porque há uma passagem que eu considero de facto muito interessante, em que ele diz que a cultura de um povo não se mede só pelos seus rituais e pelos seus costumes. Também é preciso dominar a ciência, também é preciso estar em linha com os desenvolvimentos tecnológicos. Estamos a falar de alguém que reflete isso nos anos 50 e 60 e que hoje nós estamos a constatar que realmente fazem falta e são de atualidade. Isso significa, mais uma vez, que temos de dedicar uma atenção especial à nossa juventude. O exemplo que a nossa juventude nos dá em termos da capacidade de adaptação, de inventividade e criatividade num contexto político socialmente marcado por contingências, tem estimulado a emergência de iniciativas de produção de resiliências. Eu aqui peço desculpas, não estou a falar da sociedade cabo-verdiana, estou a falar da Guiné-Bissau. Temos agora a responsabilidade de elaborar e implementar políticas públicas que favoreçam o acesso a serviços sociais e ao mercado do emprego, educação para a cidadania e voluntariado, e criem possibilidades de acreditarem num presente e futuro melhor. Por isso, impõe-se uma nova liderança, visionária e comprometida, com essa agenda transformadora, permitindo aos jovens serem capazes de construir os próprios paraísos nas suas terras e não a morrerem no mar de forma clandestina. Queremos, pois, assumir que a inovação corresponde ao resultado de aprendizagens ancoradas na interação social
e na habilidade de incorporar diferentes experiências e vivências. Fazendo um paralelismo à nossa realidade concreta, à minha realidade concreta, esta ideia é sustentada através de compromissos claros. Promover setores de riqueza, de criação de riqueza, apoiadas na valorização durável do capital natural. Basear a atividade coletiva do povo em sinergia com o seu meio ambiente natural. Promover a gestão sustentável de ecossistemas para aumentar o nível do estado de conhecimento da nossa própria biodiversidade. Entretanto, temos consciência que todo esse processo requer, por um lado, que a sociedade tenha acesso às informações e seja mais crítica. E, por outro, que o governo tome a iniciativa de liderar as mudanças para a promoção do desenvolvimento geral. Para o efeito, é necessária uma abordagem holística, gostaria de ouvir a Indira também fazer essa referência, e multidisciplinar, lidando com a interface entre economia, cultura, tecnologia e ambiente, centrada na predominância de produtos e serviços com conteúdo criativo, valor cultural e capazes de satisfazer as necessidades das populações. Mais uma vez, estou a insistir no facto do bem que Deus nos dê de forma natural ser importante, mas se não formos capazes de incorporar aquilo que a nossa cultura, ou seja, a ciência e o domínio da tecnologia nos permitirem, ficaremos talvez na posse de bens, mas sem capacidade de competir no mercado em que estamos, de facto, inseridos. Estas são medidas urgentes a tomar. Não estou aqui a tentar propor nenhuma receita, mas que eu acredito que são realmente pertinentes, para assegurar que o conhecimento produzido possa gerar as transformações sociais desejadas nas nossas sociedades. Eu ficava por aqui, porque, como eu disse, vinha sobretudo deixar dúvidas, deixar um conjunto de ideias, mas não queria descer daqui sem, de facto, deixar mais uma palavra de agradecimento a Cabo Verde, a Portugal, aos países de língua portuguesa, a todos os amigos e parceiros da Guiné-Bissau que nos têm acompanhado. É verdade que estamos num momento que acreditamos que é novo e que pode ser muito auspicioso para a Guiné-Bissau. Contudo, a nossa estabilidade interna continua muito frágil e continuamos a precisar da vossa atenção, do vosso carinho, de todo o apoio que nos têm dispensado. E eu não penso que houvesse uma instituição mais em condições de ouvir este apelo do que a instituição dirigida aqui pelo comandante Pedro Pires, porque ele incorpora todo este sentimento, o sentimento da nossa esperança, o sentimento da crença de que, de facto, seremos capazes, com a vossa ajuda, com a ajuda de todos, de reerguer o país e juntos caminharmos para a construção de um futuro de paz, de estabilidade e desenvolvimento para as nossas sociedades. Muito obrigado.